2 de janeiro de 2026. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 19 a 28. Eis o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a perguntar-lhe: Quem és tu? Ele confessou a verdade, não a negou, e confessou: Eu não sou o Cristo. Eles perguntaram-lhe: Quem és, pois? És tu Elias? Ele respondeu: Não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: Não. Disseram-lhe então: Quem és, pois, para que possamos dar resposta aos que nos enviaram? Que dissestes de ti mesmo? Disse-lhes então: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados eram fariseus. Interrogaram-no, dizendo: Como batizas, pois, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: Eu batizo em água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é o que há de vir depois de mim, ao qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas passaram-se em Betânia, na banda do além do Jordão, onde João estava batizando. Vejamos agora os comentários desta palavra viva, segundo a Catena Áurea. Segundo o entendimento de Orígenes, ele traz: Eis aqui o segundo testemunho que dá João Batista de Jesus Cristo, porque o primeiro encetou deste teor. Esta era aquele de quem eu disse, e que há de vir depois de mim, terminando assim, ele mesmo é que o deu a conhecer. Segundo Orígenes, os judeus que lhe enviaram aqueles sacerdotes eram de Jerusalém, aparentados com o precursor, porque da tribo sacerdotal. Enviaram com o fito de saber quem ele era, sacerdotes e levitas, isto é, homens autorizados, seja pela posição que ocupava, seja pela cidade em que habitava. Vão ter com João, de fato, com grande respeito. Porém, não lemos em nenhum lugar que se portassem da mesma maneira quando travaram conhecimento com o Salvador, e conforme esses judeus buscavam interrogar João. Assim que interrogava Jesus Cristo, enviando discípulos a perguntar-lhe: És tu o que há de vir ou devemos esperar outro? Segundo as palavras de Santo Agostinho, e não o teriam feito se não estivessem admirados da sua grandíssima autoridade, porque ousava batizar. Segundo os ensinamentos de Orígenes, São João, porém, detectou certa ambiguidade na pergunta que lhe dirigiam os sacerdotes e levitas, porque cuidavam que seria o mesmo Cristo que haveria de batizar. Todavia, abstinham-se de confessá-lo, para não serem tidos por temerários. Por isso, apressa-se o precursor a desfazer de pronto essa noção equivocada e a preparar destarte o caminho para a verdade, dizendo abertamente que não era ele o próprio Cristo. Ele confessou a verdade, não a negou e confessou: Eu não sou o Cristo. Acresçamos que o tempo do advento do Cristo havia de ser para os judeus época de esperança e alegria, e com efeito já o gozavam por antecipação, porquanto os doutores da lei, analisando as sagradas escrituras, concluíam que esse tempo era próximo. Isto, aliás, explica a emergência de Teudás, que logrou reunir em torno de si grande multidão, como se ele próprio fora o Cristo, e depois deste ainda fez o mesmo Judas, o Galileu, no tempo do recenseamento. Ora, sendo esta a vinda do Messias tremendamente esperada, perguntaram-lhe os judeus: Quem és tu? Ou seja,
buscavam saber se João se dizia Cristo ou não. Ora, ao responder-lhes, eu não sou o Cristo, não nega o Cristo, senão que, ao contrário, confessa a verdade abertamente. Segundo os ensinamentos de São Gregório, de fato, João nega-se a tomar para si o nome de Cristo, não, porém, a afirmar-se a si mesmo, falando a verdade, fez-se membro daquele cujo nome se recusou a usurpar. Segundo os ensinamentos de Santo Agostinho, sabiam com efeito que Cristo havia de ser precedido por Elias. De feito, o nome Cristo era conhecido dos hebreus. Bem, não crescem Batista fosse o Cristo. Ainda não haviam perdido toda a esperança no advento iminente do Messias, e como tivessem os olhos postos no futuro, confundiram-se com o presente. E prossegue, ele respondeu, não sou eu. Segundo os ensinamentos de São Gregório, examinadas as coisas com cuidado, é fácil desfazer a contradição que disse com efeito o anjo a Zacarias a respeito de João. Isto, irá adiante de Deus com o espírito de Elias, ou seja, que João Batista precederia a primeira vinda do Senhor, como Elias haveria de um dia preceder a segunda. Ora, assim como Elias será o precursor do juiz, João foi o precursor do Redentor. Esta era aquela sim, mas em espírito, não em pessoa. O que afirma o Salvador do espírito de Elias, isto nega o precursor de sua pessoa. É de razão com efeito que Nosso Senhor falasse de João a seus discípulos por meio de figuras dotadas de sentido espiritual, ao passo que João, quando se entretinha com homens carnais, se referisse não ao espiritual, mas ao corpóreo. Segundo os ensinamentos de Santo Agostinho, de outro modo, porque João era maior do que profeta, com efeito, os profetas predisseram o advento de Cristo com grande antecedência, mas João o apontava já presente em meio aos homens. Quem és, pois, para que possamos dar resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Segundo os ensinamentos de São João Crisóstomo, vê como são insistentes, dirigindo-lhes novas e novas perguntas. Vê também como João Batista manso lhe responde, a retificar-se as falsas ideias e ensinar-lhes quem de fato era. Eu sou a voz do que clama no deserto. Segundo Santo Agostinho, essa profecia de Isaías se cumpriu na pessoa de São João Batista. Segundo São Gregório, sabeis que o Filho unigênito de Deus é chamado Verbo do Pai. Ora, podemos entendê-lo comparando ao nosso próprio falar. Primeiro, soa-nos a voz. De seguida, ouvimos a palavra. João diz de si que é a mesma voz, porque precede o Verbo. Com efeito, por meio de seu ministério, mostrou aos homens. Ou ainda, segundo Teofilacto, João é a voz porque anuncia abertamente a verdade, ao passo que os que viviam sob a lei falavam por palavras obscuras. Segundo São Gregório, ou então João clamava no deserto porque anunciava a consolação que traria o Redentor a uma Judéia abandonada e deserta. Bom, agora os entendimentos do versículo 24 ao 28. Segundo os ensinamentos de São João Crisóstomo, pode-se entender de outro modo que os próprios sacerdotes e levitas eram do partido dos fariseus, não logrando êxito em triunfar sobre João por meio de lisonjas. Agora buscam acusá-lo, a ver se comprometia com alguma inverdade. Interrogaram-no, dizendo, como batizas, pois, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Como se fosse João insolente por batizar, não sendo ele Cristo, precursor ou profeta. São Gregório nos diz, um santo, mesmo quando afrontado com perguntas maliciosas, não se diverte de sua bondade. Assim, aquelas palavras cheias de inveja
opõe João Batista estas, repletas de vida, eu batizo em água. Segundo Orígenes, de fato não convinha nenhuma outra atitude senão assentar que o batismo que ministrava era de natureza puramente carnal. Segundo São Gregório, com efeito João Batista não batizava no Espírito, mas na água, porque o batismo que ministrava não tinha o condão de apagar os pecados. Limpava os corpos, sim, mas não purificava as almas pelo perdão. Então, por que o fazia se não tinha o poder de remir os pecados? É porque estava a cumprir o papel de precursor, assim como nascera antes de nosso Senhor. Assim também começara a batizar previamente ao Salvador. Como havia sido o precursor de Cristo ao anunciá-lo aos judeus, era justo que o fosse também no batizar. Embora seu batismo guardasse um caráter puramente imitativo, e assim ia dando a conhecer o mistério de nossa redenção, e o mesmo Redentor, que já se achava entre os homens, embora ainda oculto. Mas no meio de vós está quem vós não conheceis. É que o Senhor, ao se manifestar por meio de um corpo sensível, fez-se visível fisicamente, mas invisível segundo sua majestade. Segundo Santo Agostinho, como a humildade o ocultasse, fez-se necessário acender uma lâmpada. Segundo São João Crisóstomo, como a dizer, não creais meu batismo seja perfeito, se o fosse, não haveria de outro vir após mim para batizar. O meu batismo não é senão preparação, passará como sombra e imagem, dando lugar a esta mesma realidade. Porquanto importa que aquele que virá a anunciar a verdade venha depois de mim. Se o meu batismo fosse perfeito, não haveria necessidade de outro. Por isso tomou o cuidado de acrescentar: ele existia antes de mim, isto é, mais ilustre e digno de louvor. Segundo São Gregório, as palavras ele existia antes de mim querem dizer: foi-me preferido, venha após mim porque nasceu depois de mim, mas já existia antes, porque acima de mim.